Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Enfim, tem esse derby na quarta-feira que você vai acompanhar às 9h30 da noite. Inclusive, depois também tem o pós-jogo aqui no Troca de Passes para a gente repercutir todas as emoções, porque eu acho que emoções não vão faltar nesse jogo. Inclusive também para o lado do Palmeiras. Já está aqui o Crespaldi. Fabrício, seja bem-vindo. Crepaldi, porque eu falei Crespaldi porque, né, gente, eu sou crespa mesmo. Fabrício, seja bem-vindo ao Troca de Passes para trazer informações do time do Luxemburgo, que olha, o Luxemburgo estava com vários atacantes antes, agora vai ter que mudar toda a formação da equipe com a saída do Dudu. Quem vai ser o cara desse time em 2020? Complicado. Boa noite, Karine. Um abraço para você, para o Pedrinho, para o Caio, para todo mundo ligar no Troca de Passe. É a grande pergunta que fica no Palmeiras depois da saída do Dudu, né? Foi o principal jogador do Palmeiras nos últimos 5 anos e meio, era o principal jogador nessa temporada e agora o Palmeiras faz justamente no Clássico o seu primeiro jogo sem o Dudu. Além disso, ele também não vai ter o Rony. Por enquanto, não vai ter o Rony. O Palmeiras ainda tenta um efeito suspensivo para poder contar com o Rony, mas se esse jogo fosse lá em março, quando estava programado, o Luxemburgo teria o seu ataque completo, com o Rony, com o Dudu, com o seu quarteto ofensivo, que ele conseguiu montar e conseguiu firmar no time titular do Palmeiras. Agora, além de tentar achar quem vai ser esse cara, ele precisa mudar o esquema tático, achar um novo esquema para jogar, já que ele não pode mais usar esses 4 atacantes. Acho que até o Caio e o Pedrinho podem comentar melhor sobre como fica esse Palmeiras taticamente falando, mas o fato é que ele vai ter que encontrar uma solução sem o seu principal jogador, que não veste mais a camisa do Palmeiras, e também sem o Rony, que por enquanto está suspenso pela FIFA, 4 meses de suspensão. Então, a princípio, ele não enfrenta o Corinthians amanhã. Inclusive também sem o Veron, que está com uma lesão, está fora, portanto, do derby, então vai ter que repensar todo o time, não tem mais essa história de 4 atacantes. E o que vai acontecer? Ou ele vai vai colocar um meia de criação, ou ele vai com um time mais fechado? O Marco Rocha também suspenso, o Gustavo Gomes, os desfalques são severos. E o mais importante, obviamente, o Dudu, porque é um jogador decisivo, né? Quando a gente fala em modelo de jogo e ideia de jogo, a gente não pode abrir mão da individualidade, do jogo intuitivo, da característica individual da criatividade. E o Dudu é isso, né? Quando ele está numa beirada, que a bola chega para ele fazer o mano a mano, ele tem a capacidade do drible, né? Ele tem a capacidade de bater o adversário e aí sim aquele jogo irreverente, o jogo intuitivo que a gente fala. Quando você perde isso, o teu jogo fica muito pragmático, né? Tem as funções que os atletas têm que automaticamente exercerem, mas fica um jogo mais monótono. Aí você pensa no Rony. O Rony tem a possibilidade de não jogar, o Palmeiras entra com efeito suspensivo. Aí você pensa no Veron, aí o menino tem um estiramento. Aí você tem que já mudar o teu jeito de jogar. Provavelmente o Vanderlei vai preencher pelas características dos atletas que ele tem. Ele deve ter um meio-campo mais fortalecido, de repente com jogadores que não têm nem características mais ofensivas. E vai ter que abrir mão não por vaidade, por critério tático, mas sim pela necessidade, pela ausência de jogadores importantes. Antes de passar a bola para o Caio, para escutá-lo, vamos colocar a provável escalação também para a gente passar juntos? Aqui no Troca de Passes, está aí o Everton no gol, Gabriel Menino ou o Michael pela direita, tem essa opção. Felipe Melo, Vitor Hugo e Matias Vinha, Bruno Henrique, Ramires e Rafael Veiga ou Lucas Lima, tem vários ous aí, né? Gustavo Scarpa, William e Luiz Adriano na frente. Agora passo a palavra para o Caio. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco que te dá a possibilidade de jogar de várias maneiras. E tem um treinador que eu acho que tem entendimento suficiente para montar o time de acordo com o adversário. Então, mesmo com todos esses desfalques, é um Palmeiras ainda muito forte. O que o Palmeiras perdeu, principalmente com as ausências de Dudu, que não joga mais, né, já foi negociado, mas do Rony e do Veron, são os jogadores de velocidade.
São os jogadores que têm o drible, o 1 contra 1, que quebram qualquer defesa, sistema defensivo do adversário. E eu acho que isso é fundamental em qualquer time, principalmente se tratando de clássico. Clássico sempre é um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, né? Quando a gente não tem público, você perde um pouquinho desse foco, desse poder de concentração, mas eu acho que jogadores com essa característica, desses 3 que eu citei, são fundamentais para decidir jogos e vencer campeonatos. Agora, você pega a escalação do Palmeiras, com Gustavo Scarpa, com o Veiga ou com o Lucas Lima, com o Luiz Adriano, o William, é um time muito forte, que pode encarar, mesmo sem alguns dos seus titulares, o Corinthians fora de casa de igual para igual. Só falando especificamente do Luxemburgo, que se recuperou da Covid-19, mas aí na saída do Jorge Jesus, inclusive a gente vai falar de Flamengo daqui a pouquinho aqui no Troca de Passes também, o Caê Mota, nosso Hamilton, né, que vem cheio de informações, super acelerado, vai estar aqui para trazer informações para a gente em relação ao Jorge Jesus, que já chegou em Portugal. A gente tem imagens disso e você vai acompanhar aqui no Troca de Passes. Mas o Luxemburgo, quando o Jorge Jesus saiu, acabou dando uma alfinetada. E de forma desnecessária, Pedrinho, ou não? Eu não gosto desse tipo de comentário, até porque o Vanderlei está numa prateleira altíssima dos treinadores de sucesso no Brasil, né? Eu, particularmente, dos treinadores que eu tive, ele foi o melhor treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar. Assim, que me ensinou realmente algo diferente do que acontecia no jogo. E aí, quando você leva para um lado de nacionalidade, eu entendo, porque também é difícil para o treinador brasileiro, Karine, a gente conversava isso lá no estúdio, lá em cima na redação. Às vezes, os treinadores, eles têm um desejo de serem um pouco mais ofensivos, mas eles não têm o respaldo da diretoria, né? Então, eles, por necessidade do trabalho, e aí eles têm um conceito de jogo um pouco mais conservador. Porque se eles tivessem um respaldo realmente do que eles querem, o que você quer como jogo? Eu quero um jogo ofensivo. E a diretoria bancasse isso, eles seriam um pouco mais ousados. E essa paciência, às vezes, não acontece realmente com os treinadores daqui do Brasil. Mas levar a discussão para nacionalidade eu não gosto. Eu gosto de discutir ideia de jogo. Por isso que eu falo, quando o Flamengo vai atrás de um treinador, ele não tem que ir atrás de um treinador português, espanhol ou argentino. Ele tem que ir atrás de uma ideia de jogo que se encaixe com o que é a identidade do Flamengo. E o Jesus provou que é a identidade do Flamengo, um jogo ofensivo, agressivo. Quando leva para essa discussão, aí para mim já não é legal. Só lembrando as aspas dele, ele falou, se fosse um brasileiro que tivesse feito isso aí, no caso saísse, como fez o Jorge Jesus, a porrada seria tamanha, seria maior. Caio, queria também te escutar sobre isso. Apesar de eu também achar que a gente tem que analisar o futebol de uma outra maneira, não significa que o Luxemburgo esteja errado, tá? Eu acho que tem sim uma alfinetada no Jesus, né, no fato dele ter encerrado um trabalho pela metade, mas eu acho que tem um puxão de orelha em nós da imprensa, de uma maneira geral, né, não nominando, não é um ou outro, mas a gente tratar, tanto no mérito como na crítica, independentemente da nacionalidade, todos da mesma maneira. Não é melhor porque veio de fora e nem é pior porque é brasileiro. Tem muita gente boa aqui, e o Luxemburgo é um deles, como tem muita gente que veio de fora e não conseguiu fazer bons trabalhos. Eu acho que a gente tem que analisar com um pouco menos de paixão e de uma maneira um pouquinho mais racional. E o que eu quero dizer? Eu estava no programa aqui do Troca com o PVC e já tive a oportunidade de fazer programas com o Pedrinho e a gente debater esse assunto. Existem contratos. Contratos foram feitos para serem respeitados, para você blindar jogadores e treinadores quanto a eventuais assédios de times de fora ou aqui do país e multas em caso de saída. Então não tem sacanagem. O Jesus foi lá e exerceu o direito dele, pagou-se a multa, que era de 1 milhão, se não me engano, e ele vai seguir a vida dele em outro lugar. Eu acho que aqui existe um aprendizado em relação à proteção do contrato do Flamengo e dos clubes aqui do Brasil, e eu fiz o Caioba na segunda-feira ontem com o Rodrigo Caetano e com o Alexandre Matos, que estão no Internacional e no Galo, e eles falaram isso, falaram assim, olha, a gente tem que aumentar a multa, a gente tem que vislumbrar um trabalho a longo prazo e no contrato tentar proteger as ideias desse treinador que hoje nos dirige. Então acho que tem que ser um pouco por aí. O Luxemburgo talvez não tivesse a necessidade de dar essa cutucada, mas ele não está de todo errado.
Agora, voltando a falar do derby, Corinthians e Palmeiras, que acontece amanhã, eu vou passar aqui a bola para o Fabrício para trazer mais informações para a gente. Ele que acompanha tanto o dia a dia do Verdão, mesmo à distância, porque agora a gente ainda está vivenciando todo esse novo normal também. A gente não tem acesso aos treinamentos, a gente não sabe quando que isso vai voltar a acontecer, até por isso que é difícil a gente ter certeza de uma escalação que o Luxemburgo vai mandar a campo. Até o Pedrinho e o Caio falaram sobre as possibilidades. O Luxemburgo ele pode optar também por um meio de campo um pouco mais conservador, ele pode usar o Patrick de Paula jogando um pouco mais recuado, tem o Zé Rafael que tem atuado mais como segundo volante, daria um pouco mais de mobilidade ao meio de campo. Ele tem várias opções. Hoje ele tem o Ramires e o Bruno Henrique como titulares absolutos no meio de campo e o Luiz Adriano e o William no ataque. Então, tem 2 vagas abertas. E dentro dessas 2 vagas, como a gente mostrou aí no campinho, são várias as opções. O Lucas Lima, o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael, o Patrick de Paula. Então, ele pode mexer o time, mudar e colocar o time da maneira que ele prefere, de acordo com cada partida. Para amanhã, especificamente, a gente não sabe se ele vem com um time um pouco mais recuado, se ele vem com um time totalmente aberto. A gente tem esse problema agora de não poder acompanhar os treinamentos e não saber exatamente o que vem pela frente no jogo. Um fato, como até já foi citado, é o Gustavo Gomes, que está fora não só do jogo contra o Corinthians, mas do jogo de domingo também contra o Água Santa. Ele não pode jogar mais na primeira fase do Paulistão, porque tem um problema contratual com o clube, não acertou ainda a renovação de contrato, é um problema que vem se arrastando já há algumas semanas, há uma divergência financeira entre o clube e o jogador. Então, dessa forma, ele não enfrenta o Corinthians, não pode jogar no fim de semana. Se o Palmeiras se classificar, aí sim ele pode ser inscrito, desde que acerte tudo até o dia 28 de julho, que é a data final para que os jogadores possam ser inscritos na próxima fase do Campeonato Paulista. Sem jogar o Gustavo Gomes, o Vitor Hugo é a principal opção, até pelo fato de ele ser canhoto, jogar pelo lado esquerdo do campo, ele não precisa mexer na estrutura da zaga. Então, além do Marcos Rocha, que está suspenso, dos desfalques no ataque, do Dudu, que agora é um desfalque definitivo, o Rony pode ficar por 4 meses fora do time, também tem essa grande perda na zaga, porque o Gustavo Gomes se consolidou como talvez o grande zagueiro do Palmeiras nos últimos anos, e agora ele está fora da primeira fase do Paulista e, enquanto não resolver essa pendência financeira, ele não volta a jogar com a camisa do Palmeiras. Karine, o Caio tinha chamado a atenção na escalação do campinho do Palmeiras, porque a gente ficou, eu principalmente fiquei preso nos jogadores que o Palmeiras não vai ter em campo, né? O Rony, o Veron, o Dudu. E aí o Caio alertando ali, olha o elenco do Palmeiras. Se esses jogadores não responderam ainda, é um outro problema, mas o elenco é sensacional. Você tem o Lucas Lima, você tem o Scarpa, que jogou muito no Fluminense, pode ainda não ter se firmado. Você tem o Gabriel, o Vieira, o Rafael Veiga, perdão, que é um jogador muito talentoso. Aí você tem o Luiz Adriano, você tem o William. Então dá para, como o Caio falou, dá para você mexer, dá para ele ajustar. De repente ele não vai jogar da forma que ele gostaria, mas o elenco do Palmeiras realmente é um elenco muito forte. É um elenco que dá para competir bem dentro do campeonato. Até aproveitando, eu também vou fazer uma colocação, o Palmeiras tem um elenco forte, só que a questão agora é quem será o protagonista? Quem vai ser o cara daqui para frente? Eu vou passar para o Caio, que eu também quero escutá-lo, porque a gente sabe, o Palmeiras tem sim esse elenco, tem jogadores, mas aí com a saída do Dudu perde tanto. Só um detalhezinho para a gente passar para o Caio. Eu acho que o Dudu é o grande diferencial técnico, né? Aquela questão que a gente falou do improviso. Mas não, isso também é bom por um lado, mas tem outro lado que a gente pode ver, e o grande exemplo é o Atlético Paranaense, da temporada passada. O Atlético Paranaense não tinha nenhum craque, não tinha nenhum ídolo de forma nacional, mas tem um modelo de jogo que já é treinado desde as categorias de base. E um modelo novo, um modelo moderno. Então, assim, está bem adaptado. E foi um time completamente competitivo que fez muita frente com o melhor time do Brasil, que era o Flamengo. Então, atrás de uma ideia de jogo, você pode ter o jogador que tem um diferencial. Mas se a tua ideia ali for boa, você consegue ser completamente competitivo, né? E ainda mais com esse elenco que o Palmeiras tem. Ele pode não ter mais o diferencial técnico, mas ele pode ser muito competitivo, como o Atlético Paranaense foi, com um elenco inferior ao Palmeiras, no coletivo, obviamente. Exatamente. Caio? Eu acho que o Dudu era o craque do time.
Era o cara super identificado, ídolo, o jogador que decidia jogos e campeonatos. Foi embora e aqui não tem nenhuma crítica à diretoria do Palmeiras, porque já teve uma proposta, eles seguraram, aumentaram o salário, aumentaram a multa e agora, até por conta de tudo que o Dudu tem vivido de problemas extracampo, chegou uma nova proposta e quando o jogador quer sair, é melhor você deixar ele seguir o caminho desde que o clube seja ressarcido do que ter um cara insatisfeito. Quando a gente elogia elenco, é para esses momentos. Quando a gente fala que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do país, e tem mesmo, é justamente para na hora que não puder contar com alguns jogadores importantes, tenha reposição à altura. O Fabrício chamou a atenção, eu acho que o Patrick joga amanhã. Claro que a gente não sabe como é que estão sendo esses treinamentos em relação à volta do futebol, né? Todo mundo vai sentir um pouquinho de falta de ritmo, mas o Patrick de Paula é muito bom jogador, é um volante que tem boa qualidade de passe, da base do Palmeiras, rodou um pouquinho. Eu acho que de repente ele pode mexer um pouquinho nesse meio de campo, ele pode vir com 4 meio-campistas, abrindo mão de um jogador de criação, né, de um 10 mais clássico, como seria o caso do Veiga e do próprio Lucas Lima, e congestionar um pouquinho mais o meio de campo, ou adiantar Ramires e Bruno Henrique e jogar esse meia para a beirada. E aí Scarpa, Veiga e Lucas Lima brigariam por uma posição, sendo que o Luiz Adriano e o William são os 2 titulares. Passar para o Fabrício, considerações finais, Fabrício, que a gente ainda tem muita coisa pela frente, tem Cartola FC, a gente vai se divertir aqui no Troca de Passes também. Já começou a fazer teu Cartola, Fabrício? Eu tô preparando, pensando no meu time, e até deixar a dica para os torcedores e para os nossos telespectadores. O Palmeiras vem com boas opções para o Cartola que não participaram no ano passado. O Matias Vinha, por exemplo, é um jogador que ajuda muito na marcação, desarma muito, não toma cartão, aparece no ataque. Então fica uma dica aí para os cartoleiros. Matias Vinha pode ser uma boa opção para ser utilizado na lateral esquerda ali, que acho que ele vai vir com uma pontuação muito boa esse ano. Para finalizar falando do Palmeiras, a questão do Rony, o clube ainda tenta um efeito suspensivo, já entrou com o pedido na FIFA. Esse pedido ainda pode chegar amanhã, a resposta. Vindo uma resposta positiva amanhã, até próximo do horário do jogo, ali no fim da tarde, o Rony está liberado para jogar, ele está concentrado com o restante do elenco, só vai ser definido se ele vai jogar ou não um pouco antes da partida. Se ele jogar, se ele tiver condições de jogar, aí muda muita coisa do que a gente falou aqui, porque o Rony com certeza vai ser titular, aí você volta a ter um time com pelo menos Rony, Luiz Adriano e o William no ataque, mas o Palmeiras continua tentando esse efeito suspensivo, está aguardando, está em contato direto com a FIFA, com os representantes da parte de direito, de advocacia do jogador, a defesa dele, para ver se consegue esse efeito suspensivo para o Rony poder estar em campo amanhã contra o Corinthians em Itaquera. Só para arrematar, o Rony ele foi suspenso pela FIFA por causa daquele imbróglio com o Albirex Niigata, o time japonês. E aí, por isso que o Fabrício falou que ele depende desse efeito suspensivo que pode acontecer. Então, portanto, até quarta-feira fica essa expectativa, porque ele veio para ser um grande nome, digamos assim, do Palmeiras. Um grande... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.